Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês sabem que eu já contei um monte de história aqui, né, a respeito de hostel, de coisas malucas que eu já presenciei em hostel, tanto ficando como hóspede quanto como voluntário. Eu já contei aqui que eu já fiz diversos voluntariados aí. E hoje eu vou contar uma história aqui que é muito boa. Essa história, eu tô até tomando um café com leite aqui, porque essa história é muito boa e aconteceu comigo em 2018. Eu, de uma hora para outra, decidi que eu queria ir para Cuiabá, né, que é a capital do Mato Grosso. Eu gostei de conhecer a cidade, é um lugar bem quente, né? Me identifiquei porque eu sou de Goiás, e Goiás é um estado bem quente, mas Cuiabá superou tudo que eu já vi na minha vida. Foi o lugar mais quente que eu já fui até hoje. Mas gostei muito da cidade, tenho amigos muito queridos de lá, enfim. Beijo pra eles se estiverem assistindo. Gente, eu fui pra um hostel lá pra eu ser voluntário, eu fui fazer uma entrevista, e o cara gostou muito de mim na época, ele falou que gostava muito das minhas experiências anteriores e tudo mais, me convidou não pra ser voluntário de lá, mas pra ser gerente desse hostel, e eu aceitei. Nesse hostel tinha um cara que ele era mensalista lá, ele morava no hostel, ele pagava aluguel lá, e eu sempre costumo dizer pra todo mundo que eu encontro, né, pessoas que eu faço amizade nos hostels da vida, que a maioria dos lugares que eu já fui, as pessoas mais problemáticas são os mensalistas. Eu não sei porquê que as pessoas que vão morar nesse lugar, muitas vezes eles não respeitam as regras, né? E, enfim, hóspede que vai, fica poucos dias, eles vão, fica ali poucos dias e vão embora, são os que menos dão trabalho pra gente. Mas geralmente quem é mensalista são os que mais aprontam. E aí, tinha um cara lá que ele era da Inglaterra, ele já era um senhor já, tá? Ele não era idoso, mas ele já era um senhor e tudo mais. E ele é da Inglaterra e ele fala português, só que ele fala português de Portugal. E assim que eu cheguei, o dono ele não me apresentou para as pessoas, nem para hóspede, para quem estava lá, nem para funcionário, para ninguém. Ele conversou comigo, falou para eu descansar e no outro dia para eu poder começar as minhas atividades ali. Então quem me via pela casa no primeiro dia achava que eu era hóspede. E aí no outro dia eu comecei a trabalhar, eu estava limpando ali a sala e esse inglês ele estava na piscina. Ele estava ali tomando banho na piscina, lá tem uma piscina maravilhosa. E aí ele me viu varrer na sala e aí ele me chamou. Quando ele me viu varrer na sala, eu vi que ele tava tomando banho assim, me olhando meio estranho, né? E aí ele falou assim pra mim: Ei, você aí, por favor, pode vir até aqui? Tu és funcionário, trabalhas aqui no hostel? Aí eu falei: Sim, eu trabalho aqui no hostel, eu comecei hoje. Estás trabalhando aqui no hostel? Não me falaste nada? E aí ele saiu. Nisso ele falando comigo, eu em pé, e ele na piscina assim, tomando banho, nadando, falando comigo. E aí ele ficou super bravo e começou a nadar de volta, e nadou de volta lá pro outro lado da piscina, bravo comigo. Eu, gente, que cara estranho. Eu já vi ali que ele era meio problemático, né? Aí eu falei pra ele, qual é o seu nome? Ah, eu sou fulano. Eu falei pra ele, então, eu sou fulano de tal também. Prazer, eu vou trabalhar aqui, hoje é meu primeiro dia. Eu não fui apresentado pra vocês, mas hoje é meu primeiro dia aqui e tudo mais. Você tá me vendo aqui agora porque realmente eu trabalho aqui. Tudo mais, me apresentei pra ele, né? Só que ele é uma pessoa totalmente problemática. Teve uma certa ocasião que ele me chamou, né? Dentre várias outras coisas que ele fez lá no hostel. Ele me chamou um dia, lá, ele foi lá na recepção. Ele falou assim pra mim: Tu podes vir até aqui, por favor, porque eu preciso da tua ajuda. A lâmpada do frigorífico está queimada. Frigorífico? Mas que frigorífico? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Como que pode uma coisa dessa? Tu não compreendes nada do que eu estou falando? Tu falas português? Não podes entender o que eu estou falando? E estou te dizendo que a lâmpada do frigorífico está queimada. E eu tipo, gente, lâmpada do frigorífico está queimada. O que esse cara tá falando? Eu falei, não, vou lá ver o que ele quer, né? Gente, quando eu cheguei na cozinha, era geladeira. Ele falou: Como que chamas isso aqui? Como que tu chamas esta coisa que está aqui na cozinha? Daí eu: Geladeira? Aí ele: Ah, aqui você chama isto de geladeira? Gente, eu não sei se em Portugal o pessoal chama geladeira de frigorífico. Eu sei que pra mim, ele tava falando frigorífico. Aí ele ficou todo sem graça. Eu falei: Sim, se você chega pra mim e fala que a lâmpada do frigorífico tá queimada, a gente não tem frigorífico aqui no hostel. E aí eu expliquei pra ele, né, que frigorífico é um lugar... expliquei pra ele o que é um frigorífico. Teve outro dia que ele colocou a água pra ferver, não sei se era pra fazer chá ou se era pra fazer café. E ele foi pro quarto e deixou a água ali fervendo um tempão. Gente, a água já tava fervendo. Ele colocou, acho que um tanto assim de água pra ferver e ficou tanto tempo lá que começou a evaporar. Quando eu fui olhar só tinha um pouquinho assim de água. E aí tinha um outro menino lá, que era voluntário nesse hostel, que ele me chamou. Na verdade foi esse menino que me chamou. Ele falou assim pra mim: Daniel, tem como você... Deu uma falhada na voz aqui agora. Ele falou assim: Daniel, tem como você chamar o fulano lá e falar pra ele vir aqui passar o café dele ou o chá dele, porque a água tá fervendo e ele tá no quarto já tem não sei quanto tempo. Eu acho que ele esqueceu, provavelmente, né? E é perigoso a água secar aqui e a panela pegar fogo, tudo mais. Eu falei: Não, eu vou falar com ele. Aí o menino comentou comigo, só que a gente não sabia que ele tava perto. Até porque também ele não tava falando nada demais, né? Ele tava comentando de uma coisa que era pra nossa segurança. E aí ele falou assim:
olha, Daniel, você tá chegando aqui agora, então eu vou te falar. Quando você for conversar com ele, você fala português assim, bem pausado, porque ele não fala português muito bem, não. Como ele é inglês, ele fala português de Portugal, mas o português do Brasil ele não fala muito bem, não. E nisso, ele ouviu. Gente, ele saiu lá do quarto assim, bravo, e falou assim. Aí ele falou pro menino: O que estás a dizer? Estás a dizer que eu não sei falar português? Pois sabe que eu falo português muito bem falado. Coloquei minha água para esquentar para fazer um café e estou no quarto e eu posso te ouvir falando que eu não sei falar português? Eu sei falar português muito bem, você nunca mais fala que eu não sei falar português. E o menino ficou assim, e eu assim. Gente, esse cara, ele era muito bizarro. Teve outras vezes também, essas foram das 3 das situações que eu lembro que ele foi bem maluco assim lá no hostel. Mas esse menino, esse outro voluntário, ele me contou que antes de eu chegar lá, teve um dia que ele saiu gritando de dentro do quarto. Ele saiu gritando pra brigar com as pessoas e tudo mais, porque ele realmente era perturbado. Eu não sei se ele tem algum tipo de problema, né? Até porque a gente não pode julgar as pessoas. Mas quando eu lembro desse cara, gente, ele era muito bizarro. E teve uma outra vez que ele pediu pra eu consertar o notebook dele. Ele queria consertar alguma coisa no notebook dele. E eu falei pra ele, olha, eu não sei. Não pode me ajudar? Não sei consertar notebook. E ele até foi de boa. Mas era uma pessoa assim, bem bizarra. Que eu conheci no hostel. Então essa é a história de hoje, eu queria dividir aqui com vocês, já que eu tô acostumado a contar algumas histórias assim, meio malucas assim, de coisas que acontecem no hostel, mas acontece muita coisa legal também em hostel, mas quando eu lembro disso, são histórias que sempre ficam marcadas, né? E é isso, essa é a história do inglês maluco que tinha lá no hostel, que morava lá no hostel que eu trabalhava em Cuiabá. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, muito obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima.